Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre série geométrica. O que é uma série geométrica? Então veja, uma série geométrica é uma expressão que tem essa organização aqui, tudo bem? Agora vamos tentar entender direitinho o que acontece aqui, veja. Quando nós aprendemos sequências numéricas, nós vimos que uma sequência ela pode ser organizada assim, ó, A1, A2, A3, e ela pode ter N termos, né, um número contável de termos, ou pode ter infinitos termos em uma sequência, tudo bem? Uma série nada mais é do que nós realizarmos a soma de todos os termos de uma sequência numérica, tudo bem? Veja que aqui nós temos uma soma de infinitos termos de uma sequência. Então eu tenho aqui ó, o A1, o A2, o A3, o AK, e assim nós temos uma soma aqui de infinitos termos, tudo bem? Ou seja, uma série nada mais é do que uma soma de todos os termos de uma sequência numérica. Tudo bem? Veja que esse símbolo aqui, que parece um M que está deitado, caiu de lado, ele é a letra, representa a letra sigma. Representa a letra sigma. É uma letra do alfabeto grego. Ela corresponde, é a letra maiúscula, né, do alfabeto grego. E ela corresponde ao alfabeto latino, a letra S. Então, esse símbolo aqui, o sigma, ele representa a soma. Tudo bem? Então, toda vez que você olhar para uma série e ver esse M deitadinho aqui, é a letra grega sigma e ela representa a soma. E ela está dizendo, ó, a soma de todos os termos, essa expressão A, R elevado a K, representa o termo geral dessa soma. Veja que cada termo dessa soma ele tem essa estrutura aqui, ó. Tem um coeficiente aqui na frente, que aqui está sendo representado pela letra A. Tudo bem? E existe essa potência aqui, ó. Essa potência aqui, a base é o R, e o expoente ele vai aumentando de 0 até o infinito. E é isso que o somatório está dizendo, ó. Some todos os termos, começando do termo cujo expoente é 0 até o infinito. Ou seja, some todos os termos. Tudo bem? Agora que nós entendemos o que essa expressão representa, que é uma série, ou seja, uma soma de todos os termos de uma sequência numérica dada, né? Tudo bem? Como que nós vamos verificar que se trata de uma série geométrica? Ela será uma série geométrica toda vez que ela tiver a seguinte estrutura. Deixa eu limpar aqui essas anotações. Observe que nessa série geométrica, um termo AR, por exemplo, ele é igual ao primeiro termo vezes uma razão, que é o R. Veja que para eu determinar o segundo termo, eu pego o primeiro e multiplico por R. Veja que para determinar o terceiro termo, eu pego o segundo, que é AR, multipliquei por R. Quando eu faço AR vezes R, o que acontece? O R está elevado a 1, por isso não tem expoente nenhum. R vezes R é R ao quadrado. Então veja que o terceiro termo da minha série geométrica é igual ao segundo vezes R. E assim acontece com todos os termos. Então toda vez que nós olharmos para uma série, se eu puder mostrar que cada termo é igual ao anterior vezes uma constante, então essa série será uma série geométrica. Tudo bem? Beleza? Agora, como é que eu sei, Daniel, que a série geométrica, se ela converge ou se ela diverge? Bem, para saber se a série geométrica
se ela converge, nós vamos olhar para a razão. Se o módulo da razão for menor que 1, então ela converge. Tudo bem? E ela irá divergir se o módulo for maior ou igual a 1. Tudo bem? Se a série convergir, então a soma da série será dada por essa expressão aqui, veja. A, onde A é o coeficiente aqui, dividido por 1 menos R, onde o R aqui é a razão da nossa série geométrica. Tudo bem? Veja que somar todos os termos dessa sequência, se ela converge, equivale a pegar o primeiro termo, que é A, e dividir por 1 menos R, que é a razão. Tudo bem? Vamos a um exemplo prático para ficar mais clara a ideia. Eu separei esse exemplo aqui. Então veja, nós temos aqui uma sequência e nós vamos verificar primeiro se ela converge, e se ela convergir, nós vamos encontrar a soma dessa série. Tudo bem? Primeiro, observe o seguinte. Nós temos menos 3 sobre 4 elevado a k menos 1. Nós aprendemos lá no ensino fundamental que se eu tenho a elevado a n menos 1, ou melhor, se eu tenho a elevado a n dividido por a elevado a 1, o que a regra me diz? Quocientes de potência de mesma base. Né? Você conserva a base e subtrai os expoentes, faz o de cima menos o de baixo. Então ficaria a elevado a n menos 1. Tudo bem? Eu posso, claro, ir da esquerda para a direita. Também posso vir fazer o caminho contrário, da direita para a esquerda. Significa, então, que eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que menos 3 sobre 4 elevado a k dividido por menos 3 sobre 4 elevado a 1. Veja que, ao invés de conservar e subtrair os expoentes, o que eu fiz? Eu peguei a base onde eu tinha uma diferença no expoente e eu reescrevi a base em cima e embaixo, coloquei o primeiro expoente em cima e o segundo expoente embaixo. Foi o que eu fiz aqui, veja, menos 3 sobre 4, eu coloquei a base em cima e embaixo, o k era o primeiro expoente, eu coloquei em cima e o segundo eu pus embaixo. Fiz o caminho contrário, tudo bem? Agora veja, eu tenho uma divisão entre duas frações. Nós aprendemos no ensino fundamental que é, o que eu faço? Eu conservo a de cima, menos 3 sobre 4 elevado a k, e multiplico pelo inverso da de baixo. O inverso de 3 sobre 4 é 4 sobre 3. O expoente é 1, não preciso colocar. Quando não tem nada aqui é porque é 1. Tudo bem? Veja agora o que nós temos. Eu vou só reorganizar assim, veja. Menos 4 sobre 3. Só mudei a ordem aqui, na multiplicação a ordem não importa. Menos 3 sobre 4 elevado a k. Olhem para cá agora e tentem comparar com o que nós tínhamos aqui. Ó. A vezes R elevado a k. E aqui eu tenho um coeficiente, eu tenho uma base e um expoente. Isso nos leva à conclusão de que o A ele vale menos 4 sobre 3. E o R ele vale quanto? Menos 3 sobre 4. Tudo bem? Ou seja, nós temos uma progressão, aliás, nós temos uma série geométrica. Tudo bem? Agora veja, para poder somar todos os termos, eu só consigo somar se a série convergir. Para a série convergir, o que nós tínhamos lá? Que o módulo de R tem que ser menor que 1. Você vai dizer, Daniel, mas esse valor é negativo. Mas nós aprendemos lá no cálculo 1 que se o módulo de R é menor que 1, abrindo isso significa que menos 1 é menor que R,
e R menor que 1. Não foi isso? Lá quando nós estudamos demonstração do limite de uma função. Tudo bem? Então veja, o que isso aqui significa? Que eu tenho que, para a minha série, para que a série geométrica ela seja convergente, a razão ela tem que ser maior que menos 1 e menor que 1. Tudo bem? Veja aqui o 3 sobre 4, se nós dividirmos 3 por 4, não dá, eu acrescento 0, uma vírgula, e acrescento um 0 aqui. 30 por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28, sobra 2. 2 não dá, acrescento um 0, não põe vírgula porque já tem. 20 por 4 dá 5. Então veja que 3 dividido por 4 dá 0,75, que é menor que 1. E se eu tivesse feito menos 3 dividido por 4, daria menos 0,75, que é maior que menos 1, ou seja, está dentro desse intervalo aqui. Logo, nós verificamos o quê? Que a nossa série, ela converge. Tudo bem? Se ela converge, então, veja que a soma dessa série, vou colocar aqui, veja que a soma dessa série, ela pode ser escrita da seguinte forma. É A sobre 1 menos R. Tudo bem? E isso vai ser quanto? Quem é o A? É o menos 4 sobre 3. Dividido por 1 menos R. Quem é o R? Menos 3 sobre 4. Ok? Conservo de cima e vamos trabalhar esse denominador. Veja. Para eliminar o parênteses, vou fazer menos que menos vai dar mais. Vai ficar 1 mais 3 sobre 4. E isso vai ser igual a menos 4 sobre 3. Veja que o MMC de 1 e 4 é 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai ficar 4 mais 3. 7 sobre 4. Aprendemos no ensino fundamental, divisão de duas frações. Conserva a primeira. Multiplica pelo inverso, ou seja, o contrário da que está embaixo. Vai ficar 4 sobre 7. Isso vai me dar menos 4 vezes 4, 16. 3 vezes 7, 21. Tudo bem? Não dá para simplificar, então veja que a soma da nossa série é menos 16 sobre 21. Agora aqui um detalhe que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, vejam. Vou fazer mais aqui em cima. Veja, se nós tentássemos escrever essa série, ela ia ficar mais ou menos assim, ó, veja. Elevado a k menos 1. Veja que quando k é 1, 1 menos 1 vai dar 0. O primeiro termo ficaria, vou colocar bem assim, menos 3 sobre 4 elevado a 0. Mas, quando k for 2, 2 menos 1 vai dar 1, vai ficar menos 3 sobre 4. Veja que aqui é 1, né? Todo número elevado ao expoente 0 é 1. Mas, quando k foi 3, 3 menos 1, 2, vai ficar menos 3 sobre 4 ao quadrado. O que nós... E assim por diante, né? O que aconteceria... Porque, olhando para cá, eu consigo ver que é uma série geométrica. Veja, eu tenho o primeiro termo aqui, que eu posso chamar de... Poderia ser até dizer que é 1, porque está elevado a 0. Mas eu disse que o A era quanto? Menos 4 sobre 3. E eu olho para cá e vejo que está menos 3 sobre 4. Veja que agora, olhando para cá, para essa série, né, organizada, reescrita dessa forma, não fica tão simples de verificar, por exemplo, que o A é menos 4 sobre 3 e que o R é menos 3 sobre 4. Mas vamos analisar aqui, veja. Menos 3 sobre 4 elevado a 0 é 1, tudo bem? É 1. Eu posso dizer que o 1 ele é igual, veja, a menos 4 sobre 3 vezes
menos 3 sobre 4, porque quando eu multiplicar esse com esse, menos com menos dá mais. Quando eu multiplicar, eu vou cortar 4 dividido por 4 vai dar 1, 3 dividido por 3 dá 1. Então, veja que eu posso, dessa forma, escrever essa série geométrica da seguinte forma. Esse primeiro termo aqui, ele vai ser menos 4 sobre 3 vezes menos 3 sobre 4. Tudo bem? Mas, agora veja, quando eu multiplico esse primeiro termo, que equivale a 1, por menos 3 sobre 4, o resultado é quanto? Menos 3 sobre 4. Porque, veja, toda essa expressão equivale a 1. 1 vezes menos 3 sobre 4 dá o próprio menos 3 sobre 4, uma vez que o 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Tudo bem? Ou seja, o segundo termo ele é igual ao primeiro vezes a razão que nós dissemos que era quem? Que era menos 3 sobre 4. Ok? Mas o terceiro termo, veja que é menos 3 sobre 4 ao quadrado, ou seja, é igual ao segundo termo, vezes ele mesmo. Por isso, fica ao quadrado. Tudo bem? Eu fiz isso daqui só para mostrar para vocês que realmente essa série ela é uma série geométrica, porque cada termo é igual ao antecessor vezes R, uma razão. Tudo bem? Nós vimos que a nossa razão, o módulo dela era menor que 1, por isso essa razão ela converge. E como ela converge, a soma é dada por A sobre 1 menos R. E você dividir o valor de A por 1 menos R, e nós encontramos aqui o valor da soma dessa série, tudo bem? Que foi menos 16 sobre 21. Vamos ao nosso próximo exemplo? Então veja aqui, o nosso próximo exemplo será a letra B aqui. Na letra B, novamente, veja o que nós temos aqui. Eu vou fazer de novo, eu vou mostrar para vocês aqui o desenvolvimento dessa expressão. Veja, eu tenho 2 sobre 3 elevado a k mais 2. Tudo bem? Aprendemos lá no ensino fundamental que se eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n, eu conservo a base, multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo. M mais n. Eu posso seguir esse caminho daqui para cá, ou eu posso vir da direita para a esquerda. E aqui, novamente, é o caminho que nós vamos seguir, veja. Veja que, se os expoentes estão se somando, é porque o quê? Eu tinha duas bases iguais, que era quem? 2 sobre 3, vezes 2 sobre 3. O primeiro é elevado a k e o segundo é elevado a 2. Tudo bem? Ok. Olhando para cá agora, eu vou resolver essa segunda potência aqui e vou mudar a ordem. Vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado. Você já aprendeu lá no ensino fundamental que se você tem a sobre b elevado a n, isso é a mesma coisa que a elevado a n sobre b elevado a n, né? Ou seja, quando eu tenho a potência de um quociente, o expoente vale para o numerador e vale para o denominador. Então, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Vezes 2 sobre 3 elevado a k. Veja, essa expressão de novo é uma progressão, é uma série geométrica. O A ele vale 4 sobre 9 e a razão R vale 2 sobre 3. Ou seja, se nós quisermos achar a soma da nossa série, nós precisamos verificar se essa série converge. Bem, o módulo de R é menor que 1. Veja, 2 dividido por 3 é assim. 2 dividido por 3, 2 não dá, acrescenta um zero, uma vírgula. 20 dividido por 3, dá quanto? 6. 6 vezes 3 é 18, sobra 2. Não dá, acrescenta um zero. 20 por 3 dá 6, 6 vezes 3 é 18, sobra 2. Ou seja, essa divisão 2 por 3 é uma dízima periódica simples de período 6, ou seja, é um número
maior que 0 e menor que 1. Ou seja, o módulo desse valor é menor que 1. Então essa série, ela converge. Se converge, a soma pode ser obtida dividindo A por 1 menos R. Olha que coisa linda. Então, quem é o A? O A é 4 sobre 9. 4 sobre 9 dividido por 1 menos R. Quem é R? 2 sobre 3. Agora é só fazer as continhas lá do ensino fundamental. 4 sobre 9. Veja, aqui é 1 sobre 1. O MMC de 1 e 3 é 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai ficar 3 menos 2, que vai dar 1 sobre 3. É só fazer, ó, 3 vezes 1, 3. Menos 2, 1. Equivalente, tudo bem? E aí nós, divisão de duas frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da de baixo, que é 3 sobre 1. Isso vai me dar 3 vezes 4, 12 sobre 9, que dá para simplificar tudo por 3. 12 por 3 vai me dar 4, 9 por 3 vai me dar 3. Então veja que a soma de todos os termos dessa série dá 4 sobre 3. Vamos agora olhar essa série, como é que ela deveria, como que é a aparência dela, veja. Quando o K for 1, vai ficar assim, ó, 2 sobre 3 elevado ao cubo, mais 2 sobre 3. Quando o K for 2, vai ficar elevado à quarta, mais 2 sobre 3, a quinta, e assim até o infinito. Veja que nessa série aqui, escrita dessa forma, não está fácil de ver. Daniel, cadê o A? O R eu estou vendo, 2/3 está aqui. Ó. O R está aqui. R é 2 sobre 3, como você disse, mas e o A? Está sumido. Pois então, veja. Eu disse que o A valia quanto? 4 sobre 9. Então o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos fazer aqui o seguinte, veja. Aqui de dentro, eu vou escrever assim, ó, 2 sobre 3 ao quadrado vezes 2 sobre 3 elevado a 1. Tudo bem? Mas, de todos eu vou tirar de dentro 2 sobre 3 ao quadrado. Veja, aqui vai ficar assim, ó, 2 sobre 3 ao quadrado vezes 2 sobre 3 ao quadrado. Veja que é potência de mesma base, conserva a base são expoentes. 2 mais 2, 4. Mais, aqui é a mesma coisa, veja, 2 sobre 3 ao quadrado vezes 2 sobre 3 ao cubo, mais até o infinito. Veja que se eu conservar a base, somar 2 vezes 2 mais 3 vai dar 5. Então veja que essa aqui é uma outra forma de ver essa mesma série. Se eu elevar aqui ao quadrado, vai ficar 4 sobre 3 vezes 2/3 elevado a 1, mais, de novo, ó, 4 sobre 3 vezes 2/3 ao quadrado, mais 4 sobre 3, elevando ao quadrado de novo, né? Vezes 2 sobre 3, elevando ao cubo, mais... Então veja que, olhando dessa forma para a nossa série, fica fácil de ver que o 4 sobre 3 é o valor de A e que a razão R é quanto? É 2 sobre 3, como nós vimos lá atrás. Se nós tentarmos, né, resolver as séries geométricas, né, na marra aqui, né, escrevendo a expressão, tentando olhar para elas e transformar elas de forma que você consiga ver, né, quem é o A e quem é a razão, vai dar um pouco mais de trabalho. Você vai ter que ter essa visualização aqui, ter a manha de pegar essa visualização. Mas se você abordar a série geométrica, né, tentando reescrevê-la dessa forma, como tendo um coeficiente e uma potência de expoente aqui, né, fica mais fácil de resolver, porque achar o A e o R é muito mais rápido. Só que eu aconselho você também a fazer o desenvolvimento dela dessa forma aqui, ó.
Porque quando você desenvolve dessa forma, você consegue ver, olha, eu tenho um primeiro termo. O segundo termo é igual ao primeiro vezes o próprio 2 sobre... Veja, eu consigo olhar para cá e ver que se eu multiplicar 2 terços ao cubo, para virar 2 terços à quarta, eu multiplico por 2 terços. 2 terços à quarta para virar 2 terços à quinta, eu multiplico por 2 terços. Ou seja, cada termo é igual ao anterior vezes uma razão. Então eu consigo olhar para essa série e ver que ela é geométrica. Se ela é geométrica, então o que eu preciso... Se eu constatei que ela é geométrica, o que eu preciso fazer? Reescrever ela dessa forma, como tendo um coeficiente e uma potência. E aí eu tiro o valor de A e R e determino facilmente o valor da soma, né? Claro, verificando que o R, ele tem que ser, o módulo de R tem que ser menor que 1 para que a série geométrica seja convergente e eu possa calcular a soma dela dessa forma, tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.